Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu irei falar sobre obrigação de fazer. Para dar início, irei relembrar sobre o conceito de obrigação, onde posso dizer que a mesma é um vínculo obrigacional entre o credor e devedor acerca de uma prestação, sendo o credor o sujeito que tem direito a uma prestação e o devedor o sujeito que deve realizar a prestação. Essa prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer. A obrigação de fazer é compreendida como uma obrigação de realizar um serviço humano, atos a serem realizados pelo devedor. Um exemplo disto seria da obrigação de um pedreiro em construir um muro. Podemos citar também, como exemplo, a obrigação de um biólogo de escrever um artigo científico, também a obrigação do advogado de defender o seu cliente, a obrigação do médico em realizar uma cirurgia, a obrigação de um fotógrafo em fotografar um casamento. Como podemos observar por todos esses exemplos, a obrigação de fazer é uma obrigação positiva. Por quê? Porque uma pessoa tem a obrigação de realizar o serviço em favor de outra pessoa, ou seja, o devedor tem a obrigação de fazer um serviço em favor do credor. No entanto, aqui surge uma dúvida. Qual seria a diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer? Já que a obrigação de dar ou entregar algo também é um ato de fazer algo. Esclarecendo essa dúvida, devemos seguir pelo seguinte caminho. Na obrigação de fazer, o devedor, primeiramente, deverá fazer o serviço para depois entregar a coisa. Já na obrigação de dar, o devedor não precisa fazer a coisa que será entregue, somente entregar. Um exemplo disso, na obrigação de fazer, seria se um fotógrafo é contratado para tirar fotos de um casamento, ele primeiro deverá fazer o serviço de tirar as fotografias para depois entregar as mesmas. Agora, na obrigação de entregar um carro, o devedor deverá apenas entregar o carro, não precisando fazer o carro para depois entregar. Ou seja, o foco da obrigação de fazer está no fazer, está no próprio serviço. A entrega da coisa é a consequência do que o devedor tem que fazer. Outra diferença entre as mesmas é que na obrigação de dar, o que mais importa é o objeto que será entregue ao credor. Já na obrigação de fazer, em especial, na obrigação personalíssima, tem muita importância quem irá realizar o serviço, quem irá realizar a obrigação. Por exemplo, se você contrata determinado cantor para tocar em sua festa, o mesmo não poderá ser substituído por outro, pois as qualidades pessoais desse cantor são extremamente relevantes para a realização desse serviço. Agora irei falar sobre as espécies das obrigações de fazer, explicando cada uma delas detalhadamente. Existem 3 espécies de obrigações de fazer, que são a obrigação de fazer personalíssima, a obrigação de fazer impessoal e a obrigação de fazer em emitir declaração de vontade. Eu irei começar explicando sobre a obrigação de fazer personalíssima, que também é chamada de infungível. É aquela obrigação que somente o devedor pode fazer. Ninguém poderá fazer por ele. O devedor tem que cumprir pessoalmente a obrigação. Como, por exemplo, se eu contratei um quadro de um pintor famoso como Pablo Picasso, o quadro não poderá ser pintado por outro pintor. A mesma pode ser personalíssima em 2 situações. A primeira é quando estiver expresso no negócio jurídico que o devedor deverá realizar pessoalmente a obrigação. E segunda, quando as qualidades pessoais do devedor forem essencialmente relevantes para a realização do serviço. Se o devedor se recusar a cumprir a obrigação, como não se pode constranger ou até mesmo obrigar fisicamente alguém a fazer algo, a solução é o credor exigir judicialmente uma indenização por perdas e danos pelo descumprimento da obrigação que o devedor teve, presente no artigo 247 do Código Civil, onde diz: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Agora irei explicar a segunda espécie, que é a obrigação de fazer impessoal, que também é chamada de fungível.
é aquela obrigação que pode ser realizada por uma terceira pessoa, porque as qualidades do devedor não são relevantes para a realização do serviço, como, por exemplo, a contratação de uma empresa para desentupir canos. Caso a empresa não realize o serviço, o credor poderá mandar outra empresa realizar o serviço e depois cobrar do devedor, porque as qualidades pessoais do devedor não são essenciais para a realização do serviço. Caso o devedor se recuse ou atrase a cumprir a obrigação, o credor poderá requerer ao juiz que um terceiro cumpra à custa do devedor. Se o fato for urgente, o credor poderá executar ou mandar executar o serviço independente da autorização do juiz e depois cobrar o valor do devedor, com base no artigo 249 do Código Civil. Agora, a terceira espécie da obrigação de fazer em emitir declaração de vontade, sendo aquela em que o devedor, por meio de um contrato prévio, se obriga em fazer uma declaração de vontade. Por exemplo, o vendedor se obriga a transferir um imóvel por escritura pública, ou então a loja se obriga a dar baixa no SPC após o pagamento da dívida. Como podemos ver nesse caso, a obrigação do devedor é apenas de fazer e emitir uma declaração de vontade.